corações, que o Senhor venha nos dar ouvidos sensíveis à Tua voz, para entendermos que a Tua palavra, de uma forma ou de outra, ela sempre nos leva para a eternidade. A Tua palavra, ela nunca nos é dada, Senhor, com um propósito, com um objetivo de nos deixar, Senhor, tristes, de nos deixar, Senhor, sabe, meu Pai, até revoltados. Não, a Tua palavra nos é dada com o objetivo de nos colocar e não nos tirar do caminho da eternidade. Senhor, mas nós precisamos nesse tempo mais do que nunca, ó Deus, com que os nossos corações sejam sensíveis. Precisamos fazer aquilo que o Senhor disse às 7 igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, é um tempo em que a Tua igreja precisa Te ouvir, Senhor. É um tempo de tanto ruído, é um tempo de tantas coisas acontecendo, Senhor, em que se nós não tomarmos cuidado, nós perdemos, Pai, o foco, nós perdemos, Senhor, a sensibilidade, nós não conseguiremos mais ouvir a Tua palavra. A Tua palavra diz que os Teus discípulos andaram do Teu lado, mas eles não entendiam o que o Senhor falava. Ó Senhor, essa semana mesmo eu estava lendo, o Senhor certa feita disse: olha, agora o entendimento de vocês está sendo aberto. A Tua palavra diz, o Senhor diz aos Seus discípulos: e abriu-se-lhes os olhos para entenderem, abriram-se-lhes os ouvidos para entenderem a palavra do Senhor. Às vezes o Senhor está andando do nosso lado tanto tempo, falando tantas vezes, Senhor, e nós não conseguimos entender o que o Senhor está falando. Oh meu Deus, é tempo de nós termos um coração onde a Tua palavra, Pai, sabe, me revolta, Senhor, revolta por mim, por muitos outros, me revolta por mim, por muitos. Tua palavra muitas das vezes é tão límpida, cristalina, tão, sabe, Senhor, tão aparentemente tão fácil de entender, mas quando a gente olha, parece que as pessoas não estão entendendo nada, Pai. Ah, meu Senhor, mas eu rogo a Ti pelo Espírito Santo de Deus, abra o entendimento da Tua igreja, Senhor. Abra, meu Pai, o entendimento para que a Tua palavra ela se cumpra, para que não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da Tua mensagem. É isso, Pai, o que eu rogo ao Teu Espírito Santo nesta manhã, para a glória do Senhor Deus poderoso. Aleluia, amém. Ah, meus irmãos, e essa aqui é a verdade. Essa semana eu estava lendo, a Bíblia diz que lá no finalzinho, quando Jesus estava sendo quase crucificado, Ele falava para os discípulos: olha, me convém ir a Jerusalém e ser entregue, ser morto, e ao terceiro dia eu vou voltar. Ele falou isso diversas vezes, isso porque a Bíblia relata. Agora imagina as vezes que Ele falou que a Bíblia não relata. Porque se tudo que Jesus fez e falou fosse escrito, a Bíblia diz que não haveria papel suficiente no mundo para escrever tudo o que Jesus fez nos seus 3 anos de ministério terreno. Meu irmão, minha irmã, e a Bíblia diz que Jesus, Ele falava aos discípulos, e certa feita ali quase chegando, na verdade foi até quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou e os discípulos iam a caminho de Emaús, e o Senhor ali falando, eles indo a caminho de Emaús, indo do sentido contrário. Jerusalém está para cá, eles estão saindo de Jerusalém. Jesus falou: olha, espera em Jerusalém. Eu prometi para vocês que eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. O que eles fizeram? Saíram de Jerusalém. E aí, indo pelo caminho, se lamentando e falando, aí Jesus encosta. Não é nem a mensagem, já vou entrar na mensagem, mas para a gente poder, para eu poder contextualizar, meu irmão, porque não adianta a gente ficar ouvindo, se a gente não estiver disposto a praticar, é melhor não ouvir. Melhor fazer como muitos: não vão mais para a igreja, estou saindo da igreja, sai logo. Porque ficar ouvindo e não praticar é melhor. E aí a Bíblia diz que eles indo a caminho de Emaús, Jesus veio do lado deles, começou a conversar com eles. E aí, o que está acontecendo? Vocês estão falando: olha, você é forasteiro, de onde você veio? Você não está sabendo o que está acontecendo
o alvoroço que está em Jerusalém, que o Messias foi morto, e Jesus ali do lado deles conversando, e eles não perceberam que era Cristo. E aí, o caminho longo, eles falaram: fica com a gente hoje, forasteiro. Aí a Bíblia diz que a hora que Jesus sentou à mesa com eles, partiu o pão e deu graça, as escamas dos olhos deles caíram. Olha que forte. A hora que Jesus sentou à mesa e falou: Pai, graças de novo por esse pão. É o Senhor. E as escamas dos olhos caíram e eles passaram a ver que era Jesus. Glória. E quanta gente Jesus está dando do ladinho, falando e não consegue ouvir, não consegue perceber que é Cristo falando horas. Meu irmão, minha irmã, é tempo de nós encararmos a realidade de tudo o que está acontecendo e aquilo que vai acontecer, queira você ou não. Tem muita coisa que eu parei de falar, porque muita gente acha que o pastor é conspirador. Mas olha o que está acontecendo, o que vai acontecer, depois me diga se não está na palavra de Deus. A verdade é que a igreja, muitos da igreja não estão prontos para ouvir tudo, a verdade. A realidade é que a igreja não está pronta para encarar os fatos. Não está. Isso começando do altar de nós pastores, com mensagens superficiais, com mensagens vazias, sem conteúdo espiritual, muito blá 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 e pouca unção, começando dos altares. Mas o átrio não está preparado, as pessoas ficam em choque quando ouvem a verdade, preferem achar que está vivendo num mundo paralelo. Mas eu vos digo, meu irmão, minha irmã, o que está escrito vai se cumprir, queira você ou não, queira eu ou não, vai se cumprir, porque a Bíblia diz: passará céus e terra, o Senhor Jesus disse, mas a minha palavra não vai passar. Paulo falava aos Gálatas, aos Efésios: olha, eu vos dei leite para beber, porque vocês não estão preparados para o sólido. Paulo falava isso. Não posso dar um alimento mais sólido para vocês, porque vocês não estão preparados para encarar a verdade. A pergunta é: quando a igreja vai estar preparada? Quando as pessoas, desculpa a palavra, quando as pessoas velhas de igreja, de caminhada, vão estar prontos para encarar a verdade? Não sei. Oro ao Espírito Santo que seja o mais rápido possível, porque se não despertar, não vai suportar. É cansativo falar a mesma coisa, mas é preciso. Muitas das vezes a gente se sente como João no deserto. Quem és tu, profeta? Não. Quem és tu, Messias? Não. Quem é você então? Eu sou a voz que clama no deserto, arrependei-vos. Eu não sou nada, eu sou uma voz que está clamando, que está falando: olha, está gritando no deserto, arrependei-vos, é chegado o tempo, o reino do Senhor é chegado. É assim que muitas das vezes a gente se sente, falando no deserto. No deserto tem vida, no deserto tem movimento, no deserto tem patente? Não, a patente está nos templos. A patente está nos templos suntuosos. Lá tem patente. No deserto não tem não, meu irmão. E quantas pessoas ainda não entenderam que para ela sair do deserto ela precisa tomar posse da palavra de Deus de verdade.
nos faz manter diante de Deus é uma palavrinha pequenininha: gratidão. Não tão pequena, né? É uma palavra chamada gratidão. 8 letras, isso, né? Uma palavra de 8 letras chamada gratidão. Quando você é grato, quando você é grata, em primeiro lugar, a Deus. A nossa gratidão, em primeiro lugar, não está em homem, não está em templo, não está em igreja, está em Deus. Quando você é grato primeiramente a Deus, e claro, depois aos outros, você não abandona, você não deixa a sua essência, você não deixa a sua jornada, como eu dizia uns tempos atrás, você não abandona a sua jornada. Você pode continuar ela de uma forma ou de outra, mas você não abandona. Por que eu vejo muita gente na igreja, no meio evangélico cristão, perdendo a essência? Porque esquece da gratidão. Esquece que quando você é grato a alguém, você meio que tem uma dívida com uma pessoa. Você é grato a Deus, amém? Amém. Você não se sente em dívida com Deus? Eu me sinto. Eu sinto que a minha dívida com Deus é tão grande que eu não posso pagar. Eu não tenho condição de pagar a minha dívida com Deus. Por isso Ele enviou Jesus Cristo. Para que através de Jesus Cristo a minha e a sua dívida fosse paga. Glória a Deus. Então não preciso fazer mais nada? Claro que não. Você precisa sim. Você precisa ser grata a Deus e fazer a sua parte diante dele. É isso que você tem que fazer. Estou na graça. Pois é, meu irmão, minha irmã. A graça não significa dizer que eu não preciso fazer mais nada. A graça não é de graça. Você precisa fazer a sua parte. Se você é grato com Deus, você faz a sua parte. Por que eu amo Jesus Cristo? Por que eu adoro as coisas do reino de Deus? Porque eu sou grato a Ele. Por que eu não tenho vergonha de dizer que eu sou crente em Cristo? Porque eu tenho gratidão a Ele. Foi Ele que me salvou. Quando mais eu precisei na minha vida, foi Jesus Cristo que me acolheu. Eu sou grato a Ele, ninguém tira isso de mim. Então nós precisamos ter, meu irmão, minha irmã, mais gratidão nessa vida. Nós vivemos um tempo de egoísmo e de muita ingratidão. Está sendo trazido para dentro da igreja um sentimento mundano. Como que é no mundo? Interesse. Enquanto você tem algo que eu possa usufruir, eu estou com você. Interesses terceiros. Mas não é gratidão, não é consideração, é simplesmente interesse. Isso precisa ser extirpado de dentro da igreja. Por que muitos saem das igrejas? E muitas das vezes saem falando mal do pastor, que, repito, não é perfeito. Se você encontrar um pastor perfeito, por favor, me fala o nome dele. Eu quero estar lá onde ele está, porque não existe um ser humano neste mundo perfeito. E por que as pessoas saem falando mal? Porque elas perdem a gratidão. Elas não têm gratidão para com aqueles que um dia lutaram pela alma delas. De um jeito ou de outro lutaram pela alma delas. Porque se você não crê que o seu pastor está lutando por sua alma, você não deve estar na igreja. Você não deve estar na igreja. Pelo menos não nessa. Se você não crê que o seu pastor está velando por sua alma, você não deve estar na igreja. Repito, pastor, sim, verdade. Você deve procurar um lugar onde você se sinta cuidada.
de sair falando mal. Mantenha gratidão. Eu falo até hoje, nesses mais de quase 10 anos. 10 anos que eu fui consagrado, mas que eu falo de Cristo há mais de 20 anos. Eu não tenho um culto. Se você postar nos mais de 100 vídeos, ou quase 100 vídeos que a gente tem nessa plataforma no YouTube, me mostra um vídeo falando mal da igreja pelo qual fiz parte 20 anos. Mesmo que lá eu fui humilhado. Pastor, você está falando mal? Não, estou falando o que eu passei. Verdade. Mas eu sou grato a Deus, porque lá eu aprendi muita coisa. Foi uma fase da minha vida que eu aprendi muita coisa. Eu sou grato a Deus e por aqueles que um dia cuidaram de mim também. Amém. Alguns acharam que estava cuidando, mas estava quase me jogando no inferno. Fazer o quê? É eles e Deus. Mas eu não vou ser aquele que é ingrato, que cospe no prato que comeu, que sai falando mal. E quantas pessoas saíram de suas igrejas falando mal dos seus pastores, falando mal dos seus obreiros, falando mal do corpo da igreja. Sabe por quê? Porque não tem com elas uma palavra chamada gratidão. Perderam ou nunca tiveram gratidão. Pastor, mas isso é importante? Claro que é, igreja. Claro que é. Você ter, como eu disse, em primeiro lugar a Deus, mas você considerar também as pessoas que fizeram por você. É como um filho que tem gratidão por seus pais. Eles não podem pagar o que seus pais fizeram. Como cuidaram, como abriram mão na sua vida, como deixaram de comer para colocar na boca deles, como deixaram de investir em si mesmo para investir neles. Pode até ajudar os pais no futuro, mas não tem como pagar. É gratidão eterna. Assim, meu irmão e irmã, nós devemos se comportar para com as pessoas também que cuidam de nós. Eu sou grato a quem me ajuda. Quem tenta me atrapalhar, quem tenta me afundar, eu só posso orar. Mas eu sou grato para quem me ajuda. Eu sei reconhecer quem me ajuda. Por isso, eu procuro trazer isso de uma forma em que o meu melhor seja dado para aquele que também dá o melhor de si. Aleluia. Olha o que diz o versículo 11 de Lucas 17. O subtítulo aí é a cura de 10 leprosos, não é isso? Sim, é. Aí diz assim, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9 que eu não vejo? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Olha só que exemplo magnífico. Entenda o contexto. Os leprosos na época, eles viviam apartados. Havia uma vila de leprosos. Eles não poderiam estar no meio do povo. Era a lei. Se eles fossem encontrados no meio das pessoas, eles poderiam ser mortos, porque era lei para os leprosos. Levítico fala sobre isso. Então, meu irmão, minha irmã, imagina só: quem era você
Ei, não esquece disso não. Jesus te curou. Jesus te libertou do maldito vício. Jesus te libertou, não esquece disso não. Aleluia. Escreve isso com ponta de ferro no teu coração, não esquece. E Jesus mandou uma palavra, e aqueles homens a caminho já foram curados. Jesus não tocou, não orou, Jesus só deu a palavra: vai, apresenta-te aos fariseus, vai. E eles obedeceram. Está aí, meu irmão, minha irmã, a dificuldade de manifestarmos a gratidão a Deus hoje. Obedecer. É preciso obedecer. Quando Jesus diz vai, tu precisa ir. Quando Jesus diz vem, você precisa vir. Aí dá um grande problema crônico hoje na igreja. As pessoas não estão mais ouvindo Jesus, elas ouvem o seu próprio coração. E lembro-lhes que o coração é tremendamente, desesperadamente corrupto, enganoso. E quantos estão dando ouvidos à voz do coração e não à voz do Espírito Santo? Esses homens poderiam contestar: Senhor, mas nós não podemos sair da vida dos leprosos. Eles simplesmente ouviram e foram. E a caminho eles foram curados. E olha o que aconteceu, meu irmão, minha irmã. Um dos homens, olhando para o seu corpo: eu não estou mais leproso, eu estou limpo, a minha pele está como de uma criança. A Bíblia diz que ele começou a dar glória a Deus em alta voz: glória, glória, glória. Eu não sei onde esse homem estava, mas ele começou a gritar. Ele começou a gritar, ele começou a dizer: glória a Deus, glória a Deus. O que está acontecendo? Glória a Deus, o que está acontecendo? Eu fui curado. Por que você está tão feliz? Porque Jesus Cristo me visitou. E a Bíblia diz que imediatamente esse homem voltou até Jesus. Aleluia. Ele voltou para dar glória, se prostrou aos pés de Jesus e falou: Senhor, obrigado, Senhor. O que o Senhor me fez eu não posso te pagar. Eu posso ser um discípulo do Senhor. O que eu posso fazer? Porque o que o Senhor me fez eu só tenho para dar glória. Ei, não esquece não. Não esquece não. Não foram seus amigos que te salvaram, que te ajudaram. Não foi, sabe, o homem que te ajudou, foi Deus. Não esquece não. Não esquece disso não. Porque se você esquecer disso daí, você vai se perder. Você vai achar que hoje você está todo bonitinho, como aquela música do pastor Samuel Mariano. Você está todo bonitinho. Você vai achar que a glória é tua. Você vai achar que o poder está em você. Não está em você não, cuidado. Se você deixar de dar glória a Deus, você corre perigo. Se você está onde está hoje, é porque Deus te conduziu até onde você está hoje. Olha, e tem gente que esquece. Veja, dos 10 leprosos, diga apenas um. Voltou. 10, apenas um. 10%. Apenas um reconheceu e foi grato ao que o Senhor Jesus fez. E Jesus, olhando aquilo, mas já sabendo, pergunta ao homem: espera cá, não foram 10 os que estavam quando eu dei a palavra de cura? Sim, Senhor, foram 10. Mas só você voltou? Cadê os outros 9? Tem uma leva aí de 90% achando que é poderoso, que pode seguir sozinho. Não pode. Não pode. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E Jesus, olhando aquilo, falou: olha,
e apenas um estrangeiro, veja, um samaritano. Lembro-lhes também, judeus e samaritanos já tinham uma guerra histórica. Mas quem voltou? O forasteiro, o estrangeiro, o que não conhecia Jesus Cristo. Esse voltou para dar glória a Deus. Os que conheciam a lei e os profetas, não voltaram. Assim tem muita gente. Conhece, que é uma beleza. Mas como conhece? Conhece a palavra de capa a capa. Conhece, fala, debate, mas é só isso. Quando Jesus diz vem, ela fala, peraí, Senhor. Quando Jesus diz vai, ela, peraí, Senhor. Anda por si mesmo. Caminha por si mesmo. Faz parte dos 9 que não reconhecem o poder de Jesus Cristo. Pastor, isso é duro, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro, ainda mais nesse tempo em que estamos vivendo. Nunca se viu pessoas tão egoístas, egocêntricas dentro das igrejas, individualistas, egoístas, maldizentes, invejosas. Só que existe um remanescente voltando para dar glória a Deus. Aleluia. E você tem que se preocupar em fazer parte desse remanescente. Isso eu te falo. Se preocupe em fazer parte daquele que está dando glória a Deus. Porque Jesus disse, olha, não houve porventura quem voltasse para dar glória. Só esse estrangeiro, cadê? Aqueles que foram alcançados, cadê aqueles que um dia foram curados? Cadê aqueles que um dia foram socorridos? Cadê? Não estão dando glória a Deus. Estão na sua caminhada solitária, independente, suficiente. Para esses, ó meu joinha, vai em frente. Vá sozinho. Não volta não para dar glória a Jesus. Não reconhece não Jesus Cristo para te ver uma coisa. Meu irmão, minha irmã, gratidão na vida é tudo. Muitos, como eu sei que muitos aqui também, já se machucaram por ser pessoas boas, por ajudar. Mas fazer o quê? A gente vai passar a ser mal por conta de pessoas ingratas que a gente encontra no caminho? Quem vai se perder com isso somos nós. Eu tenho que continuar sendo grato, reconhecendo. Uns dias atrás encontrei um gerente meu, que há 10 anos atrás eu não tinha experiência nenhuma na área de TI. Ele, primeiro Deus, depois ele me deu essa oportunidade. Eu falei para ele, olha, fulano, obrigado pela oportunidade, por confiar que eu seria capaz. Jesus confiou que você é capaz. E cadê a gratidão? Sabe o que é, pastor? Fala com ele, dá suas desculpas para ele. Para mim não. Dá para ele suas desculpas. Vamos ver se ele aceita. Porque ele não deu desculpa para fazer o que ele tinha que fazer. E por que você fica dando desculpa? Não perca a gratidão. Porque se alguém te ajudou um dia, essa pessoa te ajudou de coração. Mas se ela partir do teu coração, não tem problema. Junta os carros,
e continue sendo uma pessoa boa e grata. Porque de ingratos esse mundo já está cheio. 90%. Se preocupe em estar no meio dos 10%. Eu quero fazer parte dos 10%. Que sem reconhecer quem me ajudou um dia. Meu antigo pastor tentei de toda forma ajudá-lo, trazê-lo para perto. Ele não quis. Mas eu tentei. Porque eu sou ainda grato. Porque um dia ele me ajudou. Na ocasião da inauguração da igreja, eu levei pessoalmente um convite para ele. Falei, eu te quero lá. Não veio. Mas a minha gratidão não deixei de expressar. Porque é isso que Jesus espera da igreja dele. Pessoas gratas. Pessoas que estão voltando com mãos erguidas e dando glória a Deus. Não pessoas que estão apontando o dedo e criticando os outros. Esses são os ingratos, os 90%. Que se não tomar cuidado vai se perder até na eternidade. Pastor, é sério? Sim, claro que é. Se eu não estou dando glória a Deus, estou dando glória para quem? Diga-me. Se há somente dois caminhos. Se eu não estou dando glória a Deus, eu estou dando glória a alguém. E se não é para Deus, é para quem? Responda por si próprio e analise a tua vida. Esteja no meio daqueles que são gratos. E você vai ter uma vida espiritual, às vezes de tristeza. As pessoas que são gratas, ela sabe, quem faz muito favor, quem ajuda muito, sofre muito também. Esse é o fato. Mas são frutos ou são coisas do ofício? Porque você já foi apunhalado. Eu já fui apunhalado. De onde não se esperava. Mas nem por isso eu vou deixar de ser uma pessoa grata. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Porque nós somos gratos a Ele. Nós somos